Hello! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma live especial. Essa não estava marcada, mas bem-vindo a mais um episódio da série Hello, How Can I Help You? Olá, como eu posso te ajudar? Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há mais de 35 anos e eu ajudo pessoas comuns como você a falar inglês desde a primeira aula. O quê? Eu vou falar inglês desde a primeira aula? É possível sim. Gente, quando eu falo falar inglês desde a primeira aula, não significa ficar fluente desde a primeira aula. Significa começar a falar inglês desde a primeira aula. Muita gente fica sonhando em ser fluente de inglês e perde a chance de aprender inglês e já começar a falar, porque fica já querendo aquela fluência. Sabe quando a gente vai querer fazer dieta? Esse é um assunto acompanha a minha vida inteira. E fica assim, eu quero perder 20 quilos. E aí você demora para perder os 20 quilos, você desanima. A gente tem que colocar goals menores, né? Colocar metas menores. Então eu quero perder 5 quilos, depois mais 5, aí você chega no 20. Fluência é a mesma coisa. Pegue metas menores, né? Então aqui no meu método, no 3LP, que eu já vou explicar, você vai aprender e já coloca em prática. Aprende e coloca em prática. Isso vai te animando. Quando você vê, você já domina várias situações. E essas situações podem começar com situações pequenas. Aprender a soletrar, aprender a se apresentar, aprender a comprar um lanche, aprender a fazer uma compra. Então vamos mirar em coisas menores. E a gente vai aos poucos chegando no grande, né? No macro. E hoje em dia no Brasil, acredite se quiser, gente, 5%, somente 5% da população brasileira fala inglês. E 1% é fluente. Gente, 1% é fluente. Então não fica focado na fluência, fique focado na comunicação. A gente aprende um outro idioma para se comunicar com quem não fala o nosso idioma. A gente aprende inglês para se comunicar com o mundo, nos lugares onde não se fala português. Você não aprende inglês para ser fluente. Aprende? Raríssimas vezes, né? Você aprende inglês para conseguir se fazer entender e entender a pessoa que está falando com você, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos mirar no pouquinho aqui e cada pouquinho vira um pocão. Você tem que entender o que você quer. Você precisa fazer compras no supermercado. Adriana, eu estou morando agora em Londres e eu quero conseguir chegar no supermercado e fazer compra. Me ajuda? Vamos então aprender a fazer compra? Olha, eu estou chegando no hotel e eu quero falar que eu tenho reserva feita e quero conseguir o meu quarto. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Me ajuda? É exatamente nessas situações bem pontuais que dá pra gente ir aprendendo e já falando desde a primeira aula. Isso é o legal. Você aprender e já colocar em prática. Hello pra vocês aí, Mateuzinho sempre me achando, hein? Eu entro na live e o Mateuzinho já entra. Hello, meu bem. Tá me ouvindo bem aí? Que legal. Tô aproveitando que eu tô com o horário aqui livre para já deixar gravado uma live, principalmente essa live que eu tô fazendo agora, que não estava planejada, é que eu fico recebendo perguntas. E são perguntas comuns, que várias pessoas perguntam a mesma coisa. Adriana, quanto tempo para eu falar inglês? Adriana, quantas aulas de inglês eu preciso fazer para falar inglês? Quanto tempo vai demorar para eu falar inglês? Né? Ou então, qual é o melhor método? Como é que eu faço para aprender rápido? Então vamos bater um papo sobre isso tudo? Deixa eu ver o que o Mateuzinho escreveu. Você é muito querido. Muito obrigado, meu querido. Então vamos lá, gente. Como eu disse, para você se animar, é bacana você aprender e já praticar, né? Nesses 35 anos dando aula de inglês, eu dei aula para criança, eu dei aula para adolescente, eu dei aula para adulto, eu dei aula em escola de ensino fundamental, ensino médio, dei aula em cursinho pré-vestibular e trabalhei muitos anos em cursinho de inglês, né? Cursinhos particulares de inglês. Nos últimos 12 anos, eu tô só trabalhando com aulas particulares, né? Focando mesmo no aluno. E aí ficou muito claro para mim que nesses 35 anos dando aula, o que funciona? O que não funciona?
né? Quando eu trabalhava em franquias, que são métodos mais engessados, eu era obrigada a dar aquele livro daquele jeito e o aluno tinha que seguir aquele livro. Muita gente desistia achando que não levava jeito para o inglês, o que é uma mentira. Todo mundo pode aprender inglês. O que você precisa é se encaixar num método que te incentive, que te coloque para cima, que tire o seu melhor, não um método que te desanime, né? Que faça com que você pense que o problema é você. Porque, gente, o problema não é você. Todo mundo pode aprender qualquer coisa. O que faz a gente ficar bom em qualquer coisa é a prática, né? Eu não sei se vocês cozinham, eu adoro cozinhar, mas eu lembro a primeira vez quando eu saí de casa, eu convidei meu pai para almoçar em casa, coitado, ele comeu uma lasanha que era puro sal, né? Isso que eu nem tinha feito a massa, claro que a massa eu comprei pronta, né? Hoje meu pai vem aqui, quando ele chega e fala, todo mundo fala que hoje eu vou passar bem, ele já gosta da minha comida, mas espera aí. Eu saí de casa com menos de 20 anos. Hoje eu tô com quase 54. Então foram anos de prática. Eu não tô falando que você tem que praticar inglês 30 anos para ficar bom. Eu tô dizendo que você melhora cada vez que você pratica. Um exercício físico. Alguns meses atrás eu tava bem sedentária na parte de musculação. Eu só caminhava. Agora eu tô fazendo musculação, eu não tenho tantas dores como eu tinha no começo. Por quê? Os meus músculos já ficaram mais acostumados com isso. Isso é tudo na vida. Cozinhar, malhar, dirigir, até beijar. A gente fica melhor com a prática. Em inglês não é diferente. Você vai conseguir ficar bom no inglês quando você praticar, praticar e praticar. Então, nesses 35 anos dando aula, eu verifiquei que o aluno adulto, que hoje é o meu público-alvo, principalmente o mais 30, você que aí tem mais de 30, é com você principalmente que eu tô falando. Você sempre sonhou em falar inglês, nunca teve oportunidade, já tentou de tudo e nunca conseguiu falar inglês? Vem cá que é com você que eu tô falando. Eu notei que você que tem mais de 30 anos, você que já é alfabetizado, você que é adulto e tem pressa de falar inglês, você acha que você tem um defeito que você traduz, você pensa em português. Isso não é um defeito, gente. Isso é normal porque nós adultos que somos alfabetizados, naturalmente, pensamos no português na hora de falar. De vez em quando não dá certo, porque as palavras não dá para traduzir ao pé da letra, né? Então, que tal, ao invés de traduzir ao pé da letra, você pensar num contexto? Vou dar um exemplo, bem legal. Eu quero saber como é que fala isso daqui em inglês, ó. Aí você pergunta assim, ó. How do you say this in English? How do you say this in English? Tá? Aí a pessoa vai responder pra você. Mug, que é caneca em inglês. How do you say this in English? Mug, tá? Ó, how do you say this in English? Glasses. How do you say this in English? Bottle. Então você vai perguntar how do you say, vai mostrar o objeto que você quer. How do you say this in English? Ring. Tá? Então você não precisa entender o que é o how, o do, o you, o say. Você sabe que você vai usar essa frase quando você precisar saber inglês que você não sabe. How do you say this in English? Eu lembro que quando eu fui para Nova York, eu queria comprar uma pinça. Gente, sumiu da minha cabeça como é que falava pinça em inglês. Eu não lembrava. Como é que fala pinça em inglês? Não lembrava. Aí eu falei assim pra moça, oh, sorry, how do you say that object that I remove the... E fiquei explicando pra ela o que eu queria até ela me falar, que era tweezers. Nunca mais esqueci, tweezers. Mas eu tive que explicar. Como é que você fala aquele negocinho que tira pelinho da sobrancelha? Tá? Eu não falei pra ela how do you say this in English, porque eu não tava com o negocinho na mão. Eu tinha que explicar o que ele fazia pra ela conseguir me explicar. Então, essa frase, how do you say blá 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 in English, você vai usar quando você quiser saber alguma coisa em inglês, né? How do you say this in English? Remote control. Tá ok? Então, você não vai ficar pensando em palavrinha por palavrinha, mas você guarda uma frasona, né? Você guarda a frase completa que você vai precisar usar naquele contexto, tá? Por exemplo, eu quero saber quanto custa alguma coisa. Eu vou usar how much is this?
Mas o que é how? O que é much? Não interessa, guarda a frase inteira. Porque a gente fica ligado no português, a língua mãe domina. Quando a gente já é alfabetizado numa língua, é normal a gente querer comparar. Mas tudo bem a gente comparar, mas vamos tentar não comparar palavrinha por palavrinha. Vamos tentar pegar o contexto todo, tudo bem? Oi, querida Jessi, minha linda. Saudade de você. Um grande beijo, viu? Então, olha só, vamos pensar numa frase, uma outra frase que é muito comum, né? A gente usar. Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? Eu não vou pensar o que é o excuse me, how can you help me? Aí eu vou usar isso quando eu precisar de ajuda. Guarda assim, eu vou precisar usar o que quando eu precisar de ajuda? Vou precisar disso. Tá certo? Então a gente não vai ficar preso em palavrinhas, mas tudo bem você pensar na frase inteira. Aí você decora a frase inteira. Adriana, como é que eu pergunto a idade? Você pergunta, how old are you? How old are you? Eu não vou explicar pra você o que é o how, o que é o are, o que é o you, tá? Tudo bem a gente decorar assim. Aos pouquinhos isso vai entrar no automático. Quando alguém te pergunta, what's your name? Where are you from? Você para pensar no português? Não para. Por quê? Porque você repetiu isso tantas vezes que isso tá natural na sua cabeça. Então, gente, voltando para entender a chave total que eu tô querendo explicar. Nesses 35 anos dando aula, eu verifiquei que o meu aluno adulto, ele tem essa dificuldade. Quando eu falo para ele, no português, don't translate, ele ficava desesperado porque ele não conseguia parar de pensar no português. E principalmente de trazer influência do português na hora que ele está aprendendo inglês, principalmente na pronúncia. E aí, no meu método, o que eu faço? Eu mostro a palavra para a pessoa. Então eu mostro lá o how are you? How are you? É que hoje eu não trouxe as minhas plaquinhas de aula, mas o how are you você conhece, né? How are you? Aí eu mostrei a palavra how are you, eu vou falar how are you e ele vai repetir how are you e depois a gente vai ensaiar, treinar aí para praticar, né? How are you? I'm good. And you? I'm okay. And you? Gente, nada de fine, thanks and you, pelo amor de Deus, tá? Isso é resposta engessada do livro. How are you? Fine, thanks and you. O fine eu uso para alguma coisa assim. Tô bem, me deixa aqui, não se preocupa comigo. Imagina assim, você tá de pé e eu falo assim, senta aí, have a seat. Aí você fala, no thanks, I'm fine. Não, obrigada, tô bem de pé. Sabe, o I'm fine é um bem assim, tô bem, não se preocupa, me deixa quieto. Não é uma resposta assim que vai puxar a conversa, é uma coisa bem mais formal, tá? Então alguém perguntou how are you? Você pode responder I'm okay, I'm good. E não esqueça, and you, mostra interesse. Combinado? Então olha só, o que eu faço no meu método? Eu mostro para a pessoa a frase, how are you? A gente ensina a falar, how are you? How are you? E depois a gente passa para prática, tá? Então, eu mostro a palavra, você look. Eu falo e você listen. São os dois primeiros L's do meu método. Depois eu explico e você learn, você aprende. E depois a gente pratica, que é o join, o P de practice, que é para praticar. Tá bom? Eu vi aqui Brechó da Alessandra Joined. Eu falei Joined, foi no embalo aqui. Hello, my sister. Love you. Atelier. Thank you very much. Tá, gente? Então, o método eu mostro, você look, eu falo, você listen, eu explico, você learn, que é o terceiro L de aprender. E depois a gente practice, do P de practice, de praticar, tá? Então é assim que eu faço com tudo. Por isso que você já sai da aula falando que você aprendeu. Você aprende e já pratica, aprende e já pratica, tá? Então, por exemplo, eu pergunto, what's your name? What's your name? Né? Aí você responde lá, my name is, depois eu pergunto, how do you spell? How do you spell? Spell nós já vimos numa outra live, que era para você soletrar. Aí você soletra, né? Se alguém perguntar para mim, how do you spell?
Aí eu vou A-D-R-I-A-N-A, tá? Aí a gente vai praticando para você já praticar e já sair falando o que você aprendeu na aula. Por isso que eu digo, é possível sim você falar inglês desde a primeira aula. Falar o que você aprendeu. Você sempre tem que sair da aula melhor do que você chegou na aula. Isso é fundamental. A cada live que você assiste, você tem que aprender pelo menos uma coisinha. A cada aula que você assiste aqui, você tem que sair melhor do que você entrou. Esse é o segredo para você se animar com qualquer aprendizado. Qualquer lugar que você vá, você tem que se sentir melhor. Se você sair pior, não volte. Tá? Não volte. Isso serve para a vida, tá? Isso serve para amizade, isso serve para qualquer coisa. Alguma coisa que não te faça bem, cai fora, tá? Então aprender tem que ser prazeroso, aprender tem que ser gostoso, tem que ser motivador. Por isso que nesses 35 anos eu peguei o melhor de cada lugar que eu trabalhei e coloquei tudo no meu método 3LP. E eu me sinto muito à vontade para trabalhar aqui online, porque é a chance que eu tenho de compartilhar o que eu aprendi, compartilhar o que eu sei de inglês e atingir tantos lugares, tantas pessoas e ajudar pessoas a realizarem sonho, né? Eu tenho alguns depoimentos assim bem emocionantes de alunos, tem alunos morando aí em vários lugares do mundo, tem aluno no Canadá, tem aluno na Irlanda, tem aluno nos Estados Unidos, e é muito gostoso você receber depoimento que um pouquinho de mim tá lá do outro lado do mundo, né, que eu consegui plantar essa sementinha que é possível, o inglês é possível sim, e é possível para todo mundo. E hoje aqui com a internet, né, tá até acessível a todos. Basta você clicar, abrir a sua mente, abrir o seu coração, estar disposto, estar disponível, que a coisa acontece, né? Eu tô fazendo a minha parte e eu queria que você me desse essa chance de realizar o seu sonho, de te ajudar a realizar o seu sonho, de falar inglês, de se comunicar com qualquer pessoa do mundo que não fale a sua língua, né? E respondendo uma pergunta que é muito comum, Adriana, quanto tempo para eu falar inglês? Gente, isso vai depender muito de cada aluno. Depende do número de horas que você se expõe ao inglês, né? E do mesmo jeito que cada pessoa emagrece num ritmo, cada pessoa ganha músculo num tempo, cada pessoa aprende num tempo. Mas a média recomendada é de pelo menos 1 hora por dia. Eu falo para os meus alunos, se conseguir estudar meia hora, eu já agradeço. Por quê? Porque quando eu dou a aula lá por semana para o aluno, se o aluno praticar o que eu ensinei na aula todos os dias, na próxima aula a gente vai ter crescimento. Agora, o que acontece com muita gente é que faz a aula e depois fica a semana inteira sem olhar para o inglês, quando volta para a aula, não lembra o que a gente viu. Em inglês, tem que ter somatória. É como se fosse matemática, eu dependo da tabuada, né? Não é uma prova de história, porque cada prova é uma matéria diferente. Em inglês é uma matemática. A aula anterior vai ajudar a aula de hoje, que a aula seguinte vai depender da aula de hoje. A gente não pode substituir um conhecimento pelo outro. Então tem que ser crescente. Então o tempo que você vai demorar para falar inglês com independência vai depender do tempo que você vai se expor. Mas se você vem aqui, você assiste a aula, depois você fica praticando. O P de practice não é praticar só comigo durante a live, nem só durante a aula. É o P de practice de praticar o tempo todo. Se a gente aprendeu isso, how do you say this in English? Hoje você vai ficar olhando o objeto e vai ficar perguntando, how do you say this in English? How do you say this in English? How do you say this in English? Tá lá de bobeira, tá tomando banho, how do you say this in English? How do you say this in English? Sabe? Tá no horário de almoço, deu bobeira? How do you say this in English? É a prática, não é a prática só na hora, é a prática em qualquer momento que você puder. Porque daí na hora que você precisar dessa frase, você vai conseguir usar automaticamente. How do you say this in English? Tá? Então, quanto tempo para eu falar inglês? Eu conheço aluno que falou em 1 ano, eu conheço aluno que já terminou outros cursos de inglês aí e não falam. Eu conheço aluno que aprendeu sozinho, conheço aluno que aprendeu no meu método, eu conheço aluno que viajou e não aprendeu. Então isso é muito pessoal. Mas eu vou garantir para você, se você
fizer 1 horinha de inglês todo dia, em 1 ano, você tá se virando bem, se comunicando, que é para isso que a gente aprende inglês, não é? Não é para se comunicar com quem não fala português? Então, se você se dedicar pelo menos 1 horinha por dia, você vai conseguir se comunicar em inglês sim. Não tô falando fluente, tá? Tô falando de se comunicar em inglês. Lembre-se, apenas 1% da população brasileira é fluente e 5% fala inglês. Eu tô dizendo que se você se realmente se comprometer, tá? Seguir as instruções, assistir todas as aulas, praticar depois, você vai conseguir em menos tempo. Pode ser em mais, pode ser em menos, mas a média mais ou menos é essa, se o comprometimento for verdadeiro, tá? Além desse tempo que eu tô falando de estudar, é você se colocar em contato com o inglês mesmo, né? Ouvindo música, ouvindo série, ouvindo filme, tá? Cercar o seu mundo de inglês. E não é muito difícil, né? Porque se a gente olhar pro nosso celular, pro nosso e-mail, ou para as plaquinhas que a gente vê por aí de decoração, ou até mesmo que está escrito na nossa roupa, é inglês para todo lado, né, gente? São expressões, são gírias, o inglês está rodeando a gente. Vamos olhar a garganta aqui. Eu tava brincando esses dias, o aluno falou assim, mas eu não sei nada de inglês. Eu não admito que ninguém fale isso pra mim, eu não sei nada de inglês, porque nada de inglês não existe. Porque olha só, como que a gente usa inglês na vida. Eu vou fazer a minha playlist, eu tenho que fazer o download de tal música, eu tenho que fazer o upload das minhas fotos para não perder. Olha só, gente, a gente tá falando inglês o tempo todo, Tem que fazer o login, né? Qual que é o nickname? A gente fala inglês, peças de roupa, né? A calça legging, o cropped, não sei do que. A gente tá usando o inglês, a calça skinny, né? Olha, teve uma big de uma fight ali na esquina. Eu adoro ir em festival de food truck. É o tempo todo falando inglês e a gente nem nota. Esses dias eu tava brincando com uma aluna, né? Que ela tá falando assim, eu gosto muito do sanduíche. Isso aí não é piada não, gente, é verdade. Eu gosto muito do sanduíche ali da esquina, mas quando eu peço lá o cheeseburger, eu peço pra eles não colocarem o queijo não, porque eu não gosto de queijo derretido. Gente, se é cheeseburger, esse X já é do queijo. Pede um burger então, não vai pedir o cheeseburger. Porque a palavra X, a letrinha X, é a pronúncia do cheese, que é o queijo deles, né? Então, cheeseburger pra gente virou cheeseburger. Mas o X é o queijo, então ela tinha que pedir um burger, porque pedir um cheeseburger sem queijo não faz sentido, né? Então a gente fala muito inglês e não nota que tá falando inglês. E depois fala que eu não sei nada de inglês. Não existe ninguém que não saiba nada de inglês. Qualquer pessoa sabe alguma coisa, né? Porque usa sem prestar atenção que tá falando inglês. E o louco também é que tem palavra que a gente fala em inglês achando que tá em inglês, mas não tá. Por exemplo, o outdoor, né? Quando você vai viajar e tem lá o outdoor na estrada, não tem? Mas se você falar outdoor em outro país onde a língua mãe é a língua inglesa, outdoor significa ao ar livre, não tem nada a ver com aqueles outdoor que a gente chama no Brasil. Outdoor em inglês é billboard. E outdoor, quando eu tô falando em inglês, significa ao ar livre. Deu pra entender? Por exemplo, tem lá uma aula de spinning indoor, porque é dentro da academia. E vai ter uma aula de spinning outdoor. Vai ter uma aula de spinning ao ar livre, tá? E aí lá nos Estados Unidos eles fizeram um billboard falando sobre a promoção. O billboard é o outdoor, que é a placona de propaganda na rua. Então tem hora que a gente acha que tá falando inglês e não é inglês, e tem hora que a gente fala em português e tá falando inglês. Olha que doideira. O importante é você colocar na sua cabeça que você não é zerado de inglês, que não existe ninguém que é zerado de inglês, tá? E que você e qualquer pessoa pode aprender inglês se ela quiser. Você quer aprender inglês? Então ativa suas notificações. Quando tiver live nova, você já vai ser avisado. Quando tiver vídeo novo, você já vai ser avisado também. Segue tudo, assiste as lives, assiste as aulas, assiste o conteúdo que eu tô postando aqui e depois me fala se você tá ou não tá falando inglês. Lembre-se,
O P do practice começa comigo, mas continua com você. Os 3 L's é comigo. O P começa comigo e continua com você, tá? Então é look, listen, learn e practice. Você olha, escuta, aprende e pratica, ok? Esse é o método 3LP da Teacher Adriana aqui. Bom, gente, aí outra pergunta que me fazem. Eu coloco meu filho agora? Já tá na idade de colocar meu filho? Olha só, essa coisa de forçar a criança a fazer inglês é uma coisa bem complicada. Hoje eu não dou aula para criança, mas eu tenho um trabalho paralelo que chama Tia Hello Descomplica, que é para inglês de escola, para ajudar a criança ou adolescente a ir bem na escola. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a vida escolar da criança ou do adolescente, ou de qualquer pessoa com o inglês, pode trazer consequências muito perigosas para a fase adulta. Eu tenho alguns alunos que me contam histórias assim traumáticas com o inglês lá atrás. Pessoas que tinham notas ruins de inglês, tinham birra do inglês, pegaram birra de inglês na escola e aí cresce achando que não vai nunca aprender o inglês. E aí eu não sei se a pessoa tem birra do inglês porque ia mal ou ia mal porque tinha birra. Se tinha birra do inglês porque não gostava do professor, não gostava do professor que tinha birra de inglês, eu não sei. Sabe aquela história? Eu não sei se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Eu não sei. Eu só sei que se a história com o inglês começa mal, termina mal. Eu vejo adultos aí tendo que aprender inglês muito rápido, tendo que correr atrás do inglês para não perder o emprego, para conseguir o emprego, para passar numa entrevista, para conseguir uma promoção e desesperados, tendo pressa em aprender, porque não aprenderam lá atrás, porque achavam que não levavam jeito, porque se achavam incapazes de aprender, porque iam mal na escola. Ou então entraram num cursinho de inglês, onde a turma era meio misturada, tinha quem sabia mais, quem sabia menos, idades diferentes, níveis diferentes, que daí desestimulou, ele ficou se sentindo o burrinho da turma, que acontece muito isso. Hoje em dia, o curso de inglês, às vezes não tem o número de aluno ideal para montar aquela turma, então, para facilitar a vida da escola, eles acabam colocando alunos de faixas etárias diferentes e de níveis de inglês diferentes, então quem sabe fala mais, quem não sabe fala menos, o tímido fala menos, o extrovertido fala mais. Então, tudo isso pode criando o quê? Um trauma na pessoa e ela cresce achando que ela não leva jeito para o inglês. Ela cresce e fica achando que o inglês não é para ela, deixa para lá, e aí quando ela se pega num momento que é tudo ou nada, ela vem desesperada, precisando de um milagre. Milagre não existe, mas crescer a cada aula é possível. Aprender inglês desde a primeira aula e falar inglês desde a primeira aula é possível. Então, o que acontece? Quando o aluno tem uma necessidade muito urgente, a gente foca na necessidade. Lembra que eu falei? Vamos pegar uma mira menor, né? O que você precisa agora? Você vai fazer uma entrevista de emprego? Então, vamos treinar para a entrevista de emprego. Passou a entrevista de emprego, agora vamos focar em outras coisas. Né? Então, você tem que fazer isso com o inglês. O que você vai fazer agora? Você vai viajar? Então, vamos focar numa conversa da imigração? Vamos focar o que você vai precisar para perguntar onde tem ônibus, para perguntar o horário do show, do concerto, do museu. Vamos treinar coisas bem pontuais para você conseguir falar? Tá? Isso é muito importante. Você saber o que você quer aprender. Tá? Quando você sabe o que você quer aprender, fica mais fácil, você não desanima, porque você vai conseguir exatamente o que você precisa, né? Você não vai ficar perdendo tempo, você não vai ficar rodeando e principalmente você não vai se desanimar. Você vai conseguir ir crescendo e enxergando o seu crescimento e vai se animando, e quando você perceber, você vai estar independente com o inglês, tá? Então, assim, eu coloco meu filho no inglês respondendo a pergunta. Se ele quiser, pode colocar, tá? Mas não força. Não força, porque traumatizar lá atrás vai trazer consequências sérias no futuro. E lembre-se,
O inglês é para todos. Só precisa ser de uma maneira agradável. Tá? É muito importante isso. Ah, eu já falo inglês, eu posso falar inglês com meu filho? Deve! Uma criança quando cresce bilíngue é muito legal. A minha filha cresceu assim. E era assim, foi ótimo. Porque quando a minha filha começou a aprender espanhol, ela não queria ir na aula de espanhol. Aí eu falava assim pra ela, mas na aula de inglês você sempre foi. E você nunca reclamou? Aí ela respondeu assim pra mim, mas inglês eu já sabia. Então ela cresceu sabendo o inglês, né? Ela participava das aulas de inglês também, nas escolas que eu trabalhava, mas eu falava inglês com ela na barriga, eu falava inglês com ela quando ela era bebê, ela assistia muitas aulas. Hoje em dia, quem assiste todas as minhas aulas online é minha border. Quando eu termino a aula, ela já levanta, ela já sabe que tá acabando a aula. É muito engraçado, né? Então, é isso. Você adulto pode ser hoje traumatizado, ter birra do inglês, achar que não é pra você, achar que você já tentou de tudo e não dá certo, e não adianta, deixa pra lá. Não, vem cá, se dá mais uma chance, deixa eu tentar te ajudar e eu garanto que você vai conseguir falar inglês desde a primeira aula, tá? Quebra aí esse tabu aí de que o inglês não é pra você. O inglês é pra todos sim, pra pessoas comuns, como você, tá? E respondendo mais uma pergunta aqui que sempre me enviam, né? Ô, Adriana, quantas horas de inglês, quantas horas de aula eu preciso fazer? Olha só, o número de horas de aula, você pode fazer uma ou pode fazer todo dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Depende do seu bolso, né? Ou depende da sua disponibilidade, se você for estudar só online. Mas o mais importante não é o tanto de informação que você vai receber, é o tanto que você vai praticar a informação que você vai receber. Porque, gente, você precisa gravar. E como que a gente grava? Só praticando. Eu sempre dou um exemplo que parece clichê, mas é a maior verdade. Antigamente, a gente tinha que discar o número do telefone. Então você discava o telefone da sua amiga. Eu lembro até agora, até hoje, o telefone da Cris. 2241. Gente, eu lembro até hoje. Sabe quanto tempo faz isso? 40 anos. Eu discava tanto pra minha amiga que eu lembro do número dela até hoje. Né? Hoje em dia, a gente conhece uma pessoa, anota o telefone no celular, gravou ali, acabou. Você não sabe o número da pessoa, né? Por quê? Porque você não praticou. Então, se você for receber informação e já colocar em prática, lembre-se, o P de prática. Aprendeu, praticou. Quanto mais horas você tiver de inglês, melhor. Agora, se você não vai ter tempo de praticar, você vai ficar só fazendo aula, você pode fazer 10 horas de aula e você não vai conseguir focar aquilo que você aprendeu, tá? Tem pessoas aí que faz cursinho aí 3 horas de aula por dia, mas não consegue, porque na aula seguinte não lembra o que foi dado na aula passada, né? Hello, Bruno, my dear. Luca, meu amigo querido. Olha só, o Luca direto da Irlanda, chegando do trabalho agora, meu amigo. Então, olha só, tem gente que faz inglês todo dia, mas quando chega na aula do dia seguinte, não deu tempo dele lembrar o que ele aprendeu na aula anterior, porque ele não praticou o que ele aprendeu na aula anterior. Tá entendendo? Não tem crescimento. Ah, Adriana, eu queria fazer aula com você todo dia. Não tem horário, gente. Ah, então não quero. Eu quero um lugar que tenha aula todo dia. Você vai ter aula todo dia, mas você vai fixar e você vai trabalhar e você vai praticar o que você aprendeu todo dia. Isso é o mais importante. Não adianta você receber informação todos os dias se você não vai praticar todo dia. Vou só falar com o meu amigo Luca aqui. Já tá com saudade do Brasil, meu amigo? Ah, olha só, amanhã tem o Dia do Rei. Pega o trem, vai lá pra Amsterdã. Uma festona lá em Amsterdã amanhã. Dia do Rei, pesquisa na internet pra você ver. E outra coisa que eu tava olhando, dia 15 de maio acaba lá aquela exposição maravilhosa das tulipas lá em Amsterdã também. Não perde. Tá aberto já o que é o Canhofa, não sei como é que fala o nome do parque lá. Festival das Tulipas. Acaba dia 15 de maio. Olha, eu que tô aqui no Brasil, tô sabendo o calendário. Não perde a oportunidade. Pega o trem. Vai pra lá amanhã. Dia do Rei. É a maior festa da Holanda. Tá bom? Fica a hashtag, fica a dica pra vocês que estão aí
pertinho de Amsterdã. Pega o trem e vai pra lá, tá? Beijo pra você. Saudades também, meu amigo. Principalmente do chocolate que você trouxe pra mim. Ah, dá um jeito aí. Se vira aí, que caro que depois você trabalha e recupera. Vende um rim. Mas vai passear. Beijo, meu amigo. Tá, gente? Então não adianta você fazer inglês com aula todos os dias se você não vai conseguir reter a matéria, né? Então, se você fizer aula uma vez, mas os outros dias você praticar o que você aprendeu, é muito mais vantagem do que você receber um monte de informação e não usar pra nada isso, sabe? É como se você comprou lá 20 livros, mas você não consegue ler nada, só tá lá com a biblioteca cheia de livros, tá? Então fica ligado nisso, é muito importante. Quantas horas de inglês você precisa ter por semana? Eu vou repetir, pratique todos os dias, sabe? Feito é melhor que bem feito? Bora treinar, tá? É isso aí, bora treinar. Aprendeu, treina. Aprendeu, treina. Por isso que eu falo, eu ensino inglês para pessoas comuns começarem a falar inglês desde a primeira aula. Começaram a falar inglês. Eu não tô prometendo fluência para ninguém, né? Vou repetir, 1% da população brasileira é fluente. 5% fala inglês. Eu posso te ajudar a falar inglês desde a primeira aula, se você fizer essa parte. Bora praticar comigo. Então assista as lives que eu já postei aqui, assista as aulas. Se tiver alguma coisa bem pontual que você esteja precisando, me manda mensagem que a gente marca uma live ou eu posto um vídeo aí para te ajudar, mas para você já praticar, tá? Lembra o 3LP que eu falei? Look, listen, learn e practice. Practice, practice. Praticar comigo e praticar sozinho depois. Sai falando sozinho aí mesmo, gente, tá? Aprendeu a soletrar, igual uma live lá que eu coloquei, olhou a placa de carro, começou a falar lá as letras, falar os números, sai falando. Aprendeu a frase de hoje? How do you say this in English? Mug. How do you say this in English? Agenda. How do you say this in English? Bottle. Lembra? How do you say this in English? Aí você mostra o objeto que você quer saber. Você não sabe como é que fala em inglês, você quer saber, tá? Vai treinando. How do you say blá 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 in English? Né? Agora, se você estiver conversando com um brasileiro em inglês, aí fica mais fácil. Você pode perguntar, how do you say agenda in English? How do you say óculos in English? Né? Mas quando a gente vai estar conversando com uma pessoa que não fala português, eu mostro o objeto. How do you say these in English? Outro jeito de perguntar é, what's this called in English? Como que isso é chamado em inglês? What's this called in English? Aí você escolhe o que é melhor para você, tá? Deixa eu ver aqui. Hello, girls! Todo mundo da Irlanda. Gente, olha só. Luca, Joyce, Amanda, todo mundo em Dublin. E ao invés de estar conversando lá com o irlandês, está aqui assistindo uma brasileira falar. Cria vergonha na cara, vocês três? Vai para um para cada lado conversar com o estrangeiro? É isso aí. Aproveitando a presença desse pessoal aqui da Irlanda, gente, é outra coisa importante, tá? Algumas pessoas saem do país, né? Vão trabalhar, procurar uma vida melhor e aprender o inglês também. Muito importante. Se você sair do país, procure passar tempo conversando com o nativo. Eu conheço alunos que já tem um exemplo ótimo. O meu aluno veio para o Canadá, ficou 1 ano no Canadá e o melhor amigo dele era do Egito. Quando ele voltou para o Brasil, quis fazer aula de manutenção comigo, gente, não tinha como eu corrigir. Ele pegou o sotaque do egípcio de um jeito, tudo que o egípcio falava errado, ele falava igual o egípcio, então eu não tinha como entender o que ele queria falar para eu ajudar a corrigir. Então é uma coisa perigosa também, tá? Cuidado com quem você conversa o tempo todo. Você tenta conversar com o nativo para você pegar a pronúncia legal. Porque eu, por exemplo, quando eu estava em Londres, na sala de aula tinha um francês e era aula de business. Eu fui lá para aprender inglês business, que o meu inglês é muito informal, eu queria fazer o inglês mais formal, né?
E aí ele ficava, I think the company need the employee because... Gente, aquele I no final, eu sabia que a pronúncia estava errada. E eu estava esperando que o professor fosse ter mais contato com a gente, o professor era nativo. E não, lá na hora eu tinha contato com várias pessoas de vários países, mas eu tive o azar de pegar sotaques bem fortes, assim, francês, coreano, japonês. Então, seria bacana eu conversar com essas pessoas depois da minha aula, porque afinal de contas a gente aprende inglês para conversar com qualquer pessoa que não fala português, né? Mas para estudar o meu inglês, para melhorar o meu inglês, não, eu tinha que estudar com o nativo, para depois eu conseguir conversar com outras pessoas de qualquer língua do mundo, conversando em inglês com eles. Agora, se eu ficar conversando primeiro com as pessoas de outro país, eu posso aprender coisas erradas, pronúncias que comprometem o significado da frase. Isso é o perigoso, né? Você pode, eu até vou falar uma coisa aqui, esse horário não tem nem, se tiver criança aí, a criança não vai estar assistindo live essa hora também, né? Também não tem. Uma aluna minha foi comprar Coca-Cola e pediu Coke. Gente, Coke é o órgão genital masculino. Pensa bem, please, I'd like a cock. Hello? Né? Por favor, eu gostaria de um pênis. Gente, então, tem que tomar cuidado, ela tinha que falar I'd like a coke, né? Mas ela pegou a pronúncia que ela estava ouvindo lá e mandou um cock no meio da conversa. Então, você pode se comprometer aí na conversa, tem que tomar cuidado com a pronúncia quando ela vai comprometer o significado da frase. Tá? Então, morar fora é muito legal, mas cuidado para não ser só uma questão de geografia. Você precisa aproveitar que você está em outro país e treinar o ouvidinho, escutando o nativo e aproveitar. Eu já fiz a conta esses dias, eu não sei se foi com o Lucas, até quando ele estava aqui em casa, se foi com a Joyce numa conversa. Um curso de inglês normal no Brasil tem 40 horas por semestre, né? Se você ficar 8 horas conversando com pessoas aí nos países que vocês estão, 8 horas, hein? Que é pouco tempo. E uma semana você completa, em 5 dias, né? De segunda a sexta, você completa um semestre no Brasil. Então vamos fazer essa conta? Dá 3 anos no Brasil, dá simplesmente 30 dias. 3 anos estudando inglês no Brasil equivale a um mês seu. Olha que loucura. Isso se você conversar 8 horas, né? Então, estar em outro país, tem que aproveitar essa sua chance de conversar com pessoas de outro mundo, né? De outro mundo não exagera, né? De outros países, melhorar o seu vocabulário, melhorar a sua comunicação para você se comunicar com qualquer um, mas no início treinar com o nativo. Essa é a grande dica. Né, se colocar em exposição com a língua mesmo. E é errando, tá, gente? Sem vergonha de errar. É errando que você vai ficando mais fluente, é errando que você vai ficando mais confiante. A gente só consegue realmente melhorar errando, né? Então eu aproveitei esse tempo que eu tava aqui, entre uma aula e outra, tá quase no horário da minha outra aula agora, eu vou ter que encerrar o nosso bate-papo, mas é isso. Respondendo, quantas horas de inglês eu tenho que praticar por dia? No mínimo 1. Quantas horas de inglês eu preciso estudar? Tem que fazer aula todo dia? Você não precisa fazer aula todo dia se você praticar todo dia. E não adianta você fazer aula todo dia só recebendo informação. O mais importante é praticar. Tá? E se você tem birra de inglês, acha que não leva jeito pro inglês, nunca aprendeu, sempre sonhou, nunca teve oportunidade. A oportunidade é agora. A internet está a um toque de você. É só você clicar, assistir os vídeos e qualquer dúvida, manda mensagem, ativa a notificação e eu garanto que dá para falar inglês desde a primeira aula. E dá para ficar comunicativo em inglês dependendo do número de horas que você vai praticar e eu tô aqui para ajudar. Combinado? E vocês aí, bora praticar, como disse a Amanda, ok? Thank you very much. See you.